né? E qual que é a empresa que tem um upside aí de 170% Eu do setor de petróleo? Eu imagino que você esteja falando da 3R. 3R. Correto? Correto. Tá, vamos lá. Eu vou falar do case da 3R falando da Prio. Ué, mas como assim? Porque como o case da Prio ele é mais conhecido e mais famoso, o racional ele se aplica muito pro case da 3R. Tá? Então, eu vou falar do case da Prio, que a gente também tem compra e gosta muito. Tá? A primeira coisa que eu vejo em relação a petróleo é o seguinte: preços estruturalmente mais altos. Quando o mundo tá todo certinho, todo belezinha, nada tá dando errado, o petróleo vai custar ali uns 50, 60 dólares. Esse é o preço ok, quando não tem nada dando errado. Nada para acontecer. Hoje, ele deve estar uns 90 dólares, chegou a 120. E por que isso aconteceu? Você teve toda essa política de ESG, parou de ter investimento em exploração e produção, então a oferta não acompanhou a demanda. Tá? Então a oferta não acompanhou a demanda, teve o fechamento por causa da bactéria, o consumo caiu, à medida que a bactéria foi acabando, o consumo voltou. Hoje, então assim, quando o consumo voltou, o preço do petróleo respondeu imediatamente, né? E claro, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, então assim, que é uma grande produtora de petróleo. Então o preço do petróleo ele tá muito estressado. E a minha tese sobre preço de petróleo o preço do petróleo está estruturalmente mais alto. Estruturalmente mais alto quer dizer que eu não sei quanto é que vai estar semana que vem, mas eu acho pouco provável que vá a 60. E ainda que vá a 60, por quanto tempo ele deve ficar lá? Entendeu? Então eu acho que é um preço de petróleo estruturalmente mais alto. Agora vamos falar da PetroRio. Qual a diferença da PetroRio e a PetroRio, a 3R e a PetroRecôncavo são empresas com foco no redesenvolvimento em campos maduros. Enquanto que a Petrobras, ela é uma empresa com foco em exploração e produção. Então ela pega ali o bloco no meio do oceano dela, virgem, digamos assim, faz a exploração. Se ela acha petróleo, aquele X que ela investiu ali vale, sei lá, 20 vezes mais. Só que ela também corre o custo da exploração. Caso ela não ache esse petróleo, esse dinheiro que ela fundou lá vale zero. Então, essas empresas de desenvolvimento, elas pegam um poço que já está produzindo. E como ele já é maduro, como você mesmo falou agora alguns minutos atrás, são poços assim que às vezes sai até mais água do que petróleo, porque eles já estão produzindo há muito tempo. Então, o case dessas empresas é comprar um poço velho e tentar aumentar a produção desses poços para os próximos anos. O que acontece aqui no Brasil? Quando se fala de petróleo, 90% do que se fala de petróleo, de refino, de gás, de campo, etc., no final do dia é Petrobras. Porque o monopólio da Petrobras foi quebrado há pouco tempo. Então, no final do dia, quando você pega esses campos que já produziam desde os anos 60, 70, 80, são campos que pertenceram à Petrobras. Então, o que acontece? Dentro de um reservatório, não é que ele é igual uma latinha de Coca-Cola, que você enfia o canudo, você chupa e vai até o final. Não, o petróleo ele é viscoso e ele está entremeado entre rochas. Então você não necessariamente vai conseguir absorver tudo que está ali dentro. Entendeu? Você absorve um percentual daquele reservatório. Tá? E qual é a média histórica destes reservatórios no mundo? 35%. No mundo, você pega ali todas as regiões, na média, as pessoas conseguem recuperar 35% do petróleo que está dentro daquele campo. Qual é o benchmark mundial? É a Noruega. A Noruega recupera 50%. E o Brasilzão da massa, que no final do dia 90 e tantos por cento representa a Petrobras, uns 22%. Nossa. Então tem uma gordura muito grande a ser explorado. Aproveitar nesses Exatamente. Então qual é a tese tanto da PetroRecôncavo, da PetroRio, que é pegar esses 22 e levar ali pelo menos até os 35, ou 28, ou 26, quem sabe, entendeu? Então a PetroRio ela fez isso muito bem. Ela comprou polvo, comprou frade, comprou etc, etc, etc. E uma coisa muito interessante... Albacora, exatamente. É porque ela ainda não está operando a Albacora em si, né? E uma coisa muito interessante é o seguinte, pegando aqui o exemplo da PetroRio de novo, porque já é um case consolidado. Quando ela compra o campo, há 7 anos atrás, ela paga um valor X baseado numa reserva de petróleo X. E quem faz essa certificação é uma certificadora independente.
que tem que ser, por sua vez, muito conservadora na hora de avaliar a quantidade de barris recuperáveis. Para não dar problema, exatamente. Tem que ser conservador. Mas à medida que existe essa gordura que eu comentei, dos 22 aos 35, esse é o primeiro ponto. E segundo, existe uma empresa que tem capacidade técnica e que sabe operar isso, ela não só recupera aquilo, como ela vai melhorando o reservatório ao longo dos anos. E foi exatamente isso que aconteceu com a PetroRio. Então, por exemplo, se não me engano, o Campo de Polvo, ele era para ser fechado 5 anos depois da aquisição. Aí, com o passar dos anos, a cada ano existe essa recertificação. A cada ano, eles foram postergando esse fechamento do poço. E agora já está em 2040 ou 2045. Nossa, então eles têm muito para consumir. Exatamente. Por quê? Porque aquilo que se pagou X, na realidade se provou X mais um monte. Entendeu? E esse é o case de sucesso da PetroRio. Entendeu? Ela se prova... Aquele campo que ela adquiriu a X, ela se prova muito melhor do que se mostrou num primeiro momento. Inclusive, essa é uma das teses que eu tenho para Albacora Leste. Eu não consigo provar, mas quando você pega o tamanho de Albacora Leste, com as informações que tem no folder da Petrobras, a Petrobras diz que o oil in place ali dentro, se não me engano, são 4 bilhões. Eu vou falar em grandes números, porque eu não estou com os números aqui. São 4 bilhões. E ela só recuperou, ao longo dos seus 20 e tantos anos de produção, 10% desse campo. Então, assim, cara, tem uma gordura gigantesca para recuperar aí, para convergir pelo menos a média, e depois disso, ao longo dos anos. Por isso tanto valor, né? Eu acho que, à medida que os anos forem passando, eu acho que tem muita coisa escondida ali que eu não consigo provar, porque eu não sou geólogo, não sou geofísico, mas se a gente olhar para o histórico da empresa e para o histórico da indústria, por esse gap, eu acho que tem muita coisa a ser feita ali em Albacora Leste, e isso dentro de um cenário de preços estruturalmente mais altos de petróleo. Então, quem acompanha o case sabe que ela começou o ano produzindo 30 mil barris, 32, vai fechar com 52 mil barris por dia, e se a Albacora der certo, etc., vai para mais de 150 mil barris por dia. E se essa tese que eu acabei de explicar para você for para... para própria... Sumiu aqui o tubarãozinho. Ela vai produzir muito mais de 150 mil barris por dia. Vamos chegar na 3R. Quanto é que vale a PetroRio hoje? O mercado está pagando mais ou menos $12 por barril certificado da PetroRio. A 3R negocia mais ou menos 5. E por que isso? Porque a 3R, o IPO dela foi agora. Ela começou a pegar esses ativos da Petrobras que ela comprou de terceiros agora. Então, ela... precisa se provar, né? Ela ainda precisa se provar, exatamente. Só que olha a simetria de valuation. Hoje ela está valendo ali $5 o barril provado. É uma empresa que está capitalizada, já tem os ativos que ela já está operando há algum tempo e que a recuperação está se provando bem sucedida. Razoavelmente bem sucedida. Tem alguns que estão... O Macau teve ali um problema de produção 3 meses atrás, estão tentando recuperar, mas na média está tudo indo muito ok. Então, assim, eu acho que existe um fechamento de gap de valuation muito expressivo para 3R, tá? Porque ela tem uma reserva gigantesca, mas ela precisa, primeiro, ela já recebeu boa parte dos ativos, mas o principal ativo dela, que representa 50% das reservas, só vai ser recebido lá em março do ano que vem. Então, eu acho que... Cara, tem claro, o plano de negócio sendo razoavelmente bem executado, cara, eu acho que tem um potencial gigantesco. É mais do que dobra. E aí volta para o que eu te falei. Pode quebrar? Cara, eu acho bem pouco provável. Assim, a empresa vale zero. A empresa ela é super conservadora na formação de preço. Ela se protege bastante. Né? Ela tem uma questão de hedge ali. Ela compra derivativos para proteger caso tenha uma queda. Então, assim, eu acho que tem muito upside. E se as coisas darem errado, eu não acho que vai a zero, assim, entendeu? Porque ela já compra um ativo que já está gerando EBITDA, entendeu? Então não é um ativo que está gerando zero, que vamos ver, que foi o problema da OGX. A OGX, que inclusive eu perdi muito dinheiro, você vê como eu sou velho, foi exatamente isso. Ela explorava e no final do dia não tinha petróleo. Eu acho até que essas empresas de redesenvolvimento, elas ficaram na moda aqui no Brasil por causa do ranço que o mercado começou a ter com a OGX. E nesse processo de desinvestimento de ativos da Petrobras, se criou essas oportunidades. A OGX foi comprada agora, né, pela Petrobras. O esqueleto dela, né? Comprou ali os créditos tributários. Exatamente, a Domo, né? Então eu acho, assim, que é uma empresa... Assim, a própria
PetroRio, eu acho que tem um case melhor precificado, é verdade, mas muito interessante pelos motivos que eu acabei de explicar. E disso tudo que eu expliquei, a gente tem que esperar. Você tem que ver que a 3R é mais ou menos a PetroRio há 5, 6 anos atrás, querendo se provar. Tá? O que eu tenho visto até agora, tá ok, tá nota 8. Underdog. Então, tem pelo menos 2 ativos bem grandes para serem consolidados, e depois disso a gente tem que ir acompanhando trimestralmente como é que está a recuperação e redesenvolvimento dos campos. E com esse preço estruturalmente mais alto, cara, é bizarro. Não, só para comentar, assim, essa questão estrutural do petróleo é muito interessante, porque no começo a gente estava falando de VEG, aqui dos planos do Biden de zerar a emissão, de geração de energia. Foi justamente isso que deixou o setor de petróleo sem investimento em desenvolvimento e exploração de novos campos. Então, agora estão tentando correr atrás, né? E deixou as democracias liberais na mão dos grandes produtores de petróleo, que na média são países ditatoriais, na média, ou teocracias. Teocracia, né? Não, mas assim, se eu tivesse que resumir geopolítica do petróleo em 30 segundos, cara, os grandes países consumidores são as democracias liberais, em termos per capita, pelo menos, e os grandes países produtores, na média, são países que não são bacanas, assim, entendeu? E à medida que você teve... à medida que você... Rússia, Venezuela... E à medida que você teve esse ataque à produção de petróleo, cara, quem vai pagar essa conta são as democracias liberais que consomem muito, né? Em termos per capita, né? Mas é só para consolidar, né? A gente falou... Transição energética global, não sei o que, VEG e tal, parou de explorar, beleza. Se a gente vê um movimento forte agora de volta de investimento no setor, a VEG se beneficia também, porque ela também fornece motor para bomba de extração. E na parte do petróleo demora, né? A capacidade, porque você tem que explorar, depois de explorar, leva ali de 5 anos até, mais até para sair. Então pega uma conservadora, que é uma VEG, e pega uma pimentinha. Que é isso aí. Igual um time de futebol, né? Nenhum time, se você botar 11 Neymar, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Alexandre Ferreira ele fez até uma comparação legal, que a PetroRio é a série B do setor do petróleo. Então a PetroRio tá igual o meu Vasco. A PetroRio já tá na série A, né? Eu acho até que a turma que tem, às vezes, um pouco de... Assim, o investidor institucional. O investidor institucional, tá? Que tem, às vezes, um pouco de ranço ali do que acontece com a Petrobras... eu acho que a PetroRio é quase que uma proxy privada. Assim, apesar de não ser estritamente a mesma coisa, eu acho assim, que a empresa é quase que vista como... que é mais bem precificada. Claro que hoje em dia a Petrobras está barata, está pagando muito dividendo, assim, não é o caso. Mas se a gente pensar que o cenário lá de antes de 2016 eventualmente possa se repetir para os próximos anos, eu acho que vai ter um shift aí, uma migração de capital... até de reprecificação, quem sabe, um fluxo muito interessante para esses players privados.